Fala galera do canal, vamos começando mais um vídeo aqui do canal X Investimentos Esportivos. E para essa segunda-feira, 3 de maio de 2021, teremos 6 palpites. Vamos começar ali na Dinamarca e vamos fechar lá no Peru. Mas antes da gente começar, já se inscreva no canal, já deixe o seu like e ajude o canal a crescer, galera. Então bora, sem muita conversinha, sem muita delonga, vamos ao vídeo do dia. Primeiro jogo, Copenhagen e Aarhus. Jogo válido pela primeira divisão dinamarquesa, valendo a disputa do título. O Copenhagen, atual terceiro colocado, com 45 pontos, e o Aarhus em quarto com 42 pontos. Duas boas equipes que vêm fazendo até não boa campanha na competição, tanto que estão na faixa de disputa de título e até de competições europeias. É um campeonato que tem uma tendência boa de gols quando a gente não tem jogos que meio que mascaram e acabam não saindo nada, mas essas duas equipes vêm desempenhando bom futebol e vêm apresentando bons gols. Nos seus últimos 5 jogos, o Copenhagen, todos os últimos 5, tiveram ambas marcas. No caso do Aarhus, nos últimos 5 jogos, 4 tiveram ambas marcas. E quando essas equipes se enfrentam nos últimos 5 jogos, 4 também tiveram ambas marcas. Sem falar que o último jogo entre essas duas equipes foi exatamente o confronto entre elas, que o Copenhagen acabou vencendo por 2-1. Então não tem outra alternativa senão ambas marcam. Odd está na casa de 1,70, porque são duas boas equipes na competição, são duas boas equipes que estão brigando por competições europeias. Nesse momento, uma está na Liga Europa e outra na Conference League, mas podem chegar ali a uma Champions League. Então um jogo importantíssimo para ambas equipes, por pretensões de campeonatos, por competições de maiores escalões. Então por isso nosso palpite é ambas marcam, odd na casa de 1,70, porque são duas equipes que estão marcando muitos gols e também estão tomando muitos gols. Até porque chegam uma faixa de campeonato que só são equipes boas, nenhuma equipe fica tão recuada como acontece em alguns jogos. Então esse jogo deve ser um jogo também de muita trocação, de muito ataque dos dois lados. Então por isso só pode surgir espaços. Então ambas marcam, odd na casa de 1,70. Passando agora para Fenerbahçe e Erzurum BB. Jogo válido pela Turquia, primeira divisão. O Fenerbahçe, atual terceiro colocado, com 73 pontos, e o Erzurum BB em 19º com 37 pontos. Dois times que vivem momentos completamente opostos na competição, né? O Fener, atual terceiro colocado, ali à caça de uma vaga na Champions, ou até a almejar um título, coisa que é bastante complicado. Na verdade, o Besiktas já é o campeão, mas ainda cabe aqui uma vaga na Champions League. Tanto que nos últimos 5 jogos do Fenerbahçe são 3 vitórias deles e 2 empates. Enquanto o BB nos seus últimos 5 jogos são 2 derrotas e 3 vitórias. É uma equipe que vem fugindo da zona do rebaixamento, que está numa situação bem oposta do Fener, mas que também marca muitos gols, igual a equipe dona de casa vem marcando. Tanto que os últimos 5 jogos do Fener, nos últimos 5, 3 tiveram 3 gols ou mais. No caso do BB, nos últimos 5 jogos, 4 tiveram 3 gols ou mais. E quando essas equipes se enfrentam nos últimos 3 jogos, 2 tiveram 3 gols ou mais. Ou seja, são duas equipes que buscam objetivos na competição, são duas equipes que marcam muitos gols e também acabam sofrendo muitos gols. Então não tem outra alternativa senão mais de 2,5 gols. Odd está na casa de 1,65 e tem muito valor. Por uma equipe que é terceira colocada, que briga por uma vaga na Champions, e uma equipe que está em 19º, a um ponto de sair da zona de rebaixamento, é muita tendência de gols, até porque ambas precisam marcar, ambas precisam vencer. Então o mercado de gols aqui fica bem favorecido. Então mais de 2,5 gols, odd na casa de 1,65. Passando agora para Düsseldorf e Krasnodar, jogo válido pela Bundesliga 2, segunda divisão alemã. Düsseldorf, atual quinto colocado, com 49 pontos, e o Krasnodar em oitavo com 45 pontos. Duas equipes que ainda almejam a terceira vaga, que é a vaga aos playoffs da divisão alemã, e são duas equipes que vêm fazendo jus ao que é o campeonato alemão da segunda e também da primeira divisão. Campeonato que tem uma boa tendência de gols, equipes que marcam e também que sofrem muitos gols. Tanto que o Düsseldorf, nos seus últimos 5 jogos, todos tiveram 2 gols ou mais. No caso do Krasnodar, nos últimos 5 jogos, 3 tiveram 2 gols ou mais.
E quando essas duas equipes se enfrentam nos últimos 5 jogos, 4 tiveram 2 gols ou mais. É um jogo que, na minha visão, tem uma tendência boa até para um mais de 2,5 gols. Mas como o Krausul nos seus últimos jogos vem empatando muito, vem tendo 1-0, 0-0, eu acredito que ao menos 2 gols aqui deve ser possível, mas o terceiro vai ficar como um bônus, porque o nosso palpite é mais de 2,0 gols. Odd está na casa de 1,35, ali com 10, 15 minutos essa odd está batendo 1,60 e tem muito valor, porque o Düsseldorf é uma equipe que marca muitos gols e também sofre muitos gols, e o Krausul, quando tem essa tendência, também acaba passando dos 3 gols. Então acredito que ao menos 2 gols aqui é bem possível. Caso isso aconteça, a nossa aposta é devolvida. O terceiro gol seria um brinde, seria a nossa coroação. Acredito que esse terceiro gol pode vir sim, porque são duas equipes que brigam por essa última vaga, então a vitória é extremamente importante para ambos, que devem jogar bola, que devem tentar o resultado positivo. Então por isso, mais de 2,5 gols, odd na casa de 1,60, ali com 10, 15 minutos de jogo. Passando agora para Torino e Parma, jogo válido pela primeira divisão italiana, duas equipes ali na parte de baixo da tabela, o Torino em 17º com 31 pontos e o Parma em 19º com 20 pontos, praticamente rebaixado, tem que ganhar praticamente todas para poder escapar da zona do rebaixamento. Aqui são duas equipes muito de baixo da tabela, né? Duas equipes que encontram bastante dificuldades, mas que para esse jogo eu vejo um ligeiro equilíbrio, com certo favoritismo do Torino, claro, principalmente pelos últimos jogos que vem desempenhando, pela força que vem mostrando para sair da zona de rebaixamento. Mas pelo que essas duas equipes vêm desempenhando, o Parma não ter tantas ambições na competição, eu acredito que o mercado de gols aqui deve ser muito importante, até porque o Torino nos seus últimos 5 jogos, 3 tiveram ambas marcam. No caso do Parma, nos seus últimos 5 jogos, todos foram ambas marcam. E quando essas duas equipes se enfrentam nos últimos 5 jogos, 3 também tiveram ambas marcam. Por isso nosso palpite para esse jogo é ambas marcam, odd na casa de 1,65, porque a equipe do Parma está jogando praticamente para cumprir tabela. Está sendo uma equipe que está tomando muitos gols, mas se der espaços ela vai lá e guarda também. O que aconteceu nos seus últimos 5 jogos? Vários jogos tomou muitos gols, mas também teve oportunidade e voltou nas redes. E a equipe do Torino já não é uma equipe muito boa, é uma equipe um pouco mais defensiva, mas nesse jogo vai precisar se lançar, tá jogando dentro de casa, precisa fazer um resultado positivo para sair de longe dessa zona do rebaixamento, então vai dar espaço para a equipe do Parma, pode fazer gol e também pode sofrer gols. Por isso nosso palpite para esse jogo é ambas marcam, odd na casa de 1,65. Passando agora para Burnley e West Ham, jogo válido pela Premier League. Aqui a gente tem o West Ham em sexto colocado com 55 pontos e o Burnley em 16º com 36 pontos. Equipes também em momentos opostos. O Burnley briga para sair o mais rápido possível de perto da zona de rebaixamento e o West Ham ali por uma competição europeia. É uma competição, a Premier League, que tem uma tendência de baixos gols, né, de não tantos gols assim como se espera em outras ligas, mas são duas equipes que vêm fugindo um pouco dessa regra. O Burnley nos seus últimos 5 jogos todos tiveram 2 gols ou mais. No caso do West Ham, nos seus últimos 5 jogos 4 tiveram 2 gols ou mais. E quando essas duas equipes se enfrentam nos últimos 5 jogos, 3 tiveram 2 gols ou mais. Os dois últimos 1-0 em cada uma das partidas. Exatamente por isso, por ser uma competição um pouco mais equilibrada, eu acredito que ao menos 2 gols aqui deve ser possível. É uma tendência de 3 gols? Sim, porque são duas equipes que pelo retrospecto nos últimos jogos vem tendo essa tendência de ao menos 3 gols nos seus jogos. Mas nosso palpite para esse jogo é mais de 1,5 gols. Odd está na casa de 1,31. Essa odd com 10, 15 minutos ela tá batendo 1,50 e tem muito valor para duas equipes que vivem em momentos opostos, mas que precisam da vitória. Tanto o Burnley como o West Ham, sem falar que são duas equipes que vêm marcando gols e também vêm sofrendo gols. Então eu acredito que ao menos 2 gols aqui deve sim ser possível. Então nosso palpite mais de 1,5 gols, odd na casa de 1,50, ali com 10, 15 minutos de jogo. E passando para o último jogo do dia, César Vallejo e Cusco, jogo válido pelo campeonato peruano. A gente tem a equipe do César em segundo colocado com 10 pontos e a equipe do Cusco em oitavo com apenas 3 pontos. Aqui a gente tem uma competição que está em seu início, mas já dá para ver um pouco do que essas equipes vêm desempenhando. O César, em seus 5 jogos, perdeu apenas um,
fez 10 pontos, tem 11 gols marcados e 6 sofridos. Enquanto a equipe do Cusco em 5 jogos ainda não venceu, são 3 pontos de 3 empates e 2 derrotas. Então galera, não tem muito o que fazer. Pelo que a equipe do César vem desempenhando nos últimos 3 jogos, são 2 vitórias e 1 empate, enquanto a equipe do Cusco nos seus últimos 5 jogos, como eu falei, são 3 empates e 2 derrotas. Então a equipe do César jogando em casa, pelo momento que vive, claro que é favorita, claro que tem mais time e eu acredito que a vitória deve ser possível. Mas como futebol é futebol, a gente vai se precaver e vamos de empate anula aposta no César Valerro. Odd está na casa de 1,43, porque a equipe mandante está no momento melhor, joga em casa e contra uma equipe que ainda não venceu na competição em seus 5 jogos. Então eu acredito que a equipe do César deve sim ter um ligeiro favoritismo para esse jogo, mas a menos um empate deve levar dessa partida, se não até a vitória. Então por isso, empate anula aposta no César, odd na casa de 1,43. Então foi isso, galera, esses foram os nossos 6 palpites para hoje. Espero ter ajudado todos vocês. Compartilhe com os amigos, deixe aqui embaixo nos comentários o que vocês vêm achando, os palpites de vocês e até a próxima. Fique agora com os bilhetes prontos e valeu!